Bom dia, meu nome é Daniel dos Apóstolos e eu venho trazer uma pregação do Evangelho. Lembrando que meu apóstolo existe o meu sobrenome, do meu registro de nascimento, não é apóstolo de Cristo, como alguns usam, falando que são apóstolos do Senhor, porque apóstolo do Senhor já é uma coisa que está encerrada, já deu por fim. Quer dizer, até o apóstolo Paulo, que foi o último apóstolo, tinha apóstolos a partir dele. Depois dele, qualquer um outro que vier aí e fala que é apóstolo é falso, está mentindo, porque não tem como. Mas vamos se focar no Evangelho, que é o que é mais importante de que tudo. O Evangelho é simplesmente nós crermos em Jesus Cristo como nosso Salvador, como tendo morrido no nosso lugar, em todos os nossos pecados, delitos. Muitas vezes nós falamos, eu não tenho pecado assim, eu não tenho pecado para ser condenado, eu... Não é bem assim. Entenda que a partir do momento que o pecado entrou por Adão e passou a toda descendência, não adianta. Todo homem, independente de nasceu agora, nasceu, infelizmente todo homem tem a raiz do pecado, ele é uma semente de pecado, é um pé de pecado. Então todo tempo ele peca em pensamento, ele peca em gestos, ele peca nas coisas mais simples que você imaginar. É, Na arrogância, na prepotência, tudo isso é pecado. E muitas vezes a gente acha que pecado é só, é, tipo, assassino, roubar, se prostituir. E não, mas o pecado são as simples coisas. A gente coloca a medida do pecado para nós homens, que tem um pecado tendo mais peso que o outro. Mas para Deus não tem diferença. O pecado é uma coisa só. Independente do que seja, o assassinato vai ter o mesmo peso do que uma mentira. Então não tem diferença para Deus. Todo é pecado. E Deus é amor, sim, mas também é justo. E como ele é um Deus justo, ele não pode simplesmente fechar os olhos e deixar o pecado passar batido. Não, isso não existe, porque Deus é justo. Antes de ser, ele é amor, mas é justo também. E ele não pode fechar os olhos para essas coisas. Mas ele providencia, depois de testar o homem, de testar ele não, porque ele já sabia, mas a testar, é, ele mandou vários, teve o Antigo Testamento, que foi tratado somente com o povo de Israel, que em vários períodos, e foi provado que o homem não tinha como fazer nada. O homem, ele não tinha como salvar. E Deus prova isso quando ele diz que antes da fundação do mundo, ele já tinha preparado um Salvador, que é Jesus Cristo. Ou seja, antes de ele criar o mundo, antes de ele criar o homem, ele já tinha preparado um Salvador. Ou seja, nada está saiu fora do plano de Deus, já está tudo, continua do mesmo jeito dentro dos planos de Deus, porque os planos de Deus são perfeitos. Ou seja, a gente não consegue muitas vezes entender o que Deus está fazendo, entendeu? O que Deus está executando, mas a gente sabe que as coisas de Deus são sem arrependimento. Tudo de Deus são sem arrependimento. Tudo que Deus faz é perfeito. Perfeito. Muita gente acha que o pecado na humanidade, então Deus errou. Não, entenda que Deus não erra, Deus não vai errar. Deus é onisciente, onipresente. Deus está tudo no controle de Deus. E muitas vezes a gente não consegue entender e não vai conseguir entender porque a gente tem essa mente pequena, finita, que é a mente do ser humano, é uma mente que a gente acha que é muita coisa, é melhor do que computador, sim, pode ser. Eu acredito também que a gente cabe mais informações, a gente consegue processar algumas coisas
nossas próprias características, mas quando a gente entende que a mente do Senhor é infinita, a gente não tem mais o que falar, a gente faz assim, a gente é, nada. Então a gente, quando entende que Jesus Cristo veio a esse mundo como o Salvador, assim diz a palavra dele, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, não é como alguns falam que contém, dando margem para isso aqui é a palavra de Deus ou isso aqui não é. Ou seja, se você não considerar a Bíblia como sendo a palavra, como ela toda sendo a palavra de Deus, então o melhor que você faz é rasgar a Bíblia e falar que você não acredita nela. Porque ou você acredita na Bíblia ou não acredita. Igual, tem muitos aí que falam, não, aqui até a parte de assim eu acredito, mas quando chega na parte de acreditar que a terra foi feita assim, que o homem foi feito do barro, infelizmente, se você não acredita nessas coisas da Bíblia, você não acredita na restante na Bíblia. É, a Bíblia toda, ela é a palavra de Deus. O Senhor deu ao. Mas quem escreveu foi homem, sim. Mas guiado pelo Espírito Santo de Deus. E eu falo, eu tenho o Espírito Santo de Deus, eu creio. E qualquer um que é salvo tem o Espírito Santo de Deus e não perde esse Espírito Santo. O Espírito Santo é dado para ele para sempre. O Espírito Santo não vai dar nenhum superpoder, não, tá? Eu não tenho o Espírito Santo continuo não voando, não correndo mais rápido, e, continuo sendo o mesmo humano mortal. Só quem tem o Espírito Santo você vai conseguir entender o que é ser um membro da família de Deus. E assim, o que eu venho falar, o que é mais importante, né, é crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que ele morreu aqui nessa terra, derramou o seu sangue, o sangue que apaga os nossos pecados, por ele ter morrido e derramado seu sangue, a gente tem acesso ao Pai, ele rasgou o véu que era posto que estava impedir, a gente precisava de sacerdotes, precisava de um intermediário para chegar ao Pai. E agora, com esse sacrifício, a gente tem acesso diretamente ao Pai. Se é que você pode chamar de Pai, mas sendo que para você chamar Deus de Pai, você tem que crer que Jesus Cristo morreu no seu lugar. Muitos falam, é meu pai, Deus é meu pai. Não, não é bem assim. Para Deus ser o seu pai, você tem que crer que Jesus morreu no seu lugar. Que você que merecia ter morrido ali, mas ele já morreu no seu lugar. Essa é a justiça de Deus. Alguém tem que pagar pelo seu pecado. E Jesus Cristo morreu no seu lugar. Pronto. O problema está resolvido. Você crendo em Jesus como ele tendo morrido no seu lugar, não tem mais pecado. Acabou, finito, já era. Ou seja, você entende que você não tem mais pecado, porque já foi pago o seu pecado. Mas como assim? Os pecados desde quando eu nasci até onde eu morri, sim. Jesus morreu há 2000 anos atrás, mais ou menos aproximado, e você vê que cobre seus pecados, você não era nascido. Mas todo aquele que crê tem a vida eterna, como está escrito. E não entra em juízo ou em condenação, depende da versão da Bíblia. Mas a gente entende que a gente tem a salvação por crer em Jesus Cristo somente. E eu estava lendo em Atos 15, e os irmãos estavam, os falsos, né, irmãos que já se intrometido no meio dos cristãos, e falando para os irmãos que se não se circuncidasse, não fizesse, voltasse a fazer as coisas mosaicas, ritos da lei, eles não poderiam ser salvos.
ou seja, acrescentando obras ao cristianismo, ao, a simplesmente o fato de Cristo ter morrido, falando que o que Cristo fez só não bastava. Ou seja, acrescentando, fazendo o homem acrescentar obras. E a gente sabe que graça é favor imerecido. A graça nos salva. Quando nós acreditamos que Jesus Cristo morreu no nosso lugar, automaticamente nós passamos da morte para a vida. Acabou. E eles, eles ficavam falando que precisava fazer uma coisa. E assim você começa a ler em toda a Bíblia, em Atos ali que está falando da formação da igreja, de como foi o começo de tudo isso, já tinha começado os falsos irmãos a se intrometer e a acrescentar alguma coisa, algum encargo. E Pedro fala sobre como Deus fez por meio da boca dele, para que os gentis pudessem crer no Evangelho. E assim também concorda com os testemunhos de Paulo, que contavam também que por meio dele, de Barnabé, era feito. E a gente também consegue observar que, assim, somos salvos somente por fé em Jesus Cristo. E a única coisa que deixou, não é que isso vai, mas se cometer isso vai perder a salvação, não. E a única coisa que assim, Tiago pegou e falou para escrever para eles, foi que eles se abstivessem do sexo imoral, da fornicação, essas coisas, da comida oferecida a ídolos e do sangue sufocado. Ou seja, as coisas que deveriam se abster. Não é que isso aí faça parte do pacote de salvação. Eu tenho que parar de comer carne. Se eu comer carne sufocada, eu perco minha salvação. Se eu beber sangue, eu perco minha salvação. É, se eu adulterar ou tiver sexo imoral ou fazer uma coisa, eu perco minha salvação. Não, isso não faz parte não te segura a tua salvação e nem te conduz para... Não faz, simplesmente é algo que você deve se obster, sabe, para ter uma comunhão com o Pai, para ter uma comunhão com o Espírito Santo de Deus. Isso é a única coisa ali que você vê de cara que é um rito para a pessoa ser filha de Deus. Acabou. Assim, para ela manter a comunhão. Para ser filho, desculpa, para ser filho, certamente é só crer em Jesus Cristo como seu Salvador. Você recebe automaticamente, é selado pelo Espírito Santo de Deus e o Senhor você entra para a família de Deus e isso é imutável, não muda, não tem como alguém, vou riscar, não tem como. Mas a gente entende que se devemos nos abster, sair fora das coisas que contaminam a carne, que são coisas que Deus não gosta que façamos. Assim, nós vemos no Evangelho que para sermos cristãos, assim, nos dedicarmos a Cristo, sermos servos de Deus, é uma coisa bem diferente. Eu ser filho é uma coisa e eu agora decidir ser servo de Deus é outra. Eu posso ser filho e não ser servo, não servir a Deus, acreditando que Cristo Jesus é meu Salvador, é, me abstendo dessas coisas, mas não cometendo certas coisas, mas não fazendo o papel de um servo. Observa, quando a gente resolve ser servo, a gente descobre que é Deus que também nos chama e a gente começa a querer ser servo. E o querer ser servo é dar um bom testemunho muito melhor do que um filho. Porque além de sermos filhos, e filho também já vai dar um bom testemunho, porque ele vai ter o Espírito Santo que vai trazer a ele a mente do Senhor. Ele sabe que as coisas que convém e o que não convém, porque a palavra de Deus fala que o que não tem lei, no caso nós que somos gentis,
que não temos lei quando fazemos as coisas da lei, pelos nós, mesmo sem ter lei, essas coisas nos imputadas como circuncisão. Esse é até um outro assunto para a gente poder estar falando mais à frente, mas isso é muito bom, porque Deus ele não está fazendo uma distinção entre povos. Assim, eu sou gentil, eu sou judeu, eu sou gentil. Não tem diferença. Todo aquele que crê em Cristo Jesus tem a salvação, tem a vida eterna, já passou da morte para a vida, não perde salvação. Cristo garante isso. Ele fala que ninguém pode arrebatar uma ovelha da mão do Pai, só vai até a Ele quem foi ensinado pelo Pai. E nesses pontos, nesses requisitos, aspectos do Evangelho, a gente vê que a situação da salvação é resolvida a partir do momento que você crê em Jesus. E, de preferência, a gente tem que entender que a gente deve crer o mais rápido possível. Claro que a gente pode, até o último segundo de vida, a gente tem a chance de poder crer, mas quanto mais rápido, melhor. A gente não sabe quando vai ser a vinda do Senhor, a gente não sabe quando vai ser a nossa morte. A gente pode falar assim, mas eu sou muito novo, vou começar a crer agora. Observa que tem pessoas que estão cheias de saúde, plenas, saem para trabalhar, tem outras que vão dormir e simplesmente não acordam. A vida ela é cheia de adversos, de coisas que nós não podemos prever. Eu não posso prever que dia, que hora vai ser minha morte, do mesmo jeito que você também não pode prever. Você não pode prever uma bala perdida, você não pode prever um atropelamento, você não pode prever nada na sua vida. Ou seja, muitas vezes nós fazemos planos para coisas mundanas sem pensar nas coisas primeiro de cima. E a palavra de Deus fala que pensai primeiro, trabalhai pelas coisas que permanecem para a vida eterna, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A gente tem que entender que a gente tem que se preocupar primeiro com, com as coisas de cima, sabe? Em louvar a Deus. Mas fique bem ciente que para ser filho de Deus, você tem que crer em Cristo Jesus como seu Salvador. E o que Deus manda ali, que pede de cara para você parar de fazer, é sexo imoral. Ou seja, se você tem uma namorada, casa, melhor você casar, você evitar de comer carne sufocada. é, Se você gosta de sarapatel, gosta de galinha molho pardo, também evitar, não come, entendeu? Porque o Senhor não gosta. E eu acho que não é nenhuma coisa que falar, mas eu vou ter que parar de comer galinha molho pardo que eu tanto gosto. Mas é o que Deus quer. É uma coisa bem simples. Mas se você comer uma galinha molho pardo, você não vai perder a salvação, mas realmente você vai estar entristecendo seu pai, entendeu? Você sabe que ele não quer e você vai estar fazendo. É simplesmente assim. E o evangelho é simples, é uma coisa muito simples, que Deus trouxe a luz para o homem. O homem via em trevas. E a única luz que o homem tem aqui é Cristo. Ele entender que Cristo morreu no seu lugar, deu a salvação. E isso não tem mais discussão. Se você não crê, eu fico triste, somente isso. Vou orar por você, que Deus possa te iluminar, te trazer a luz do entendimento, porque não tenho o que fazer, eu não estou aqui para convencer ninguém a crer em Jesus Cristo. Simplesmente a pessoa só vai crer em Jesus se o Pai quiser, pois serão todos ensinados pelo Pai. Não que alguém tenha visto o Pai, mas serão todos ensinados do Pai. Se bem que aqueles que vão a Cristo, entenda isso, todo aquele que vai a Cristo, muitas das vezes não está indo a Cristo. Porque a pessoa se fala cristão e vai para uma igreja, uma denominação, não quer dizer que ela é cristã, porque
muitas das vezes ela acha que se virar cristã vai trazer para ela benefícios. Ou seja, ela vai ter uma boa casa, um bom carro, uma boa família, ela vai prosperar aqui na terra, sendo que a pregação do evangelho não é isso. Não é uma troca que eu faço a vontade de Deus e eu recebo o bilhete da Mega Sena ou a galinha ou o pato dos ovos de ouro. Ah, quando eu entendo que Jesus morreu por mim para me dar salvação, eu sei que eu já recebi tudo, eu não tenho mais o que receber. Se eu quero ter um bom carro, uma boa casa, eu trabalho, e o Senhor me dá força para isso, para trabalhar, vai me abençoar sim no meu proceder de como ser. O Senhor vai me dar qualificar nas coisas, mas não é por ser cristão que eu vou ser rico, que eu vou ter uma casa maravilhosa. Não, é pelo meu trabalho, porque está escrito na Bíblia: aquele que não quer trabalhar, que também não coma. Então a gente sabe que a gente tem que trabalhar do sol do nosso rosto, não é, ah, agora eu sou cristão, agora Deus vai preparar isso, aquilo para mim. Não, Deus já te deu tudo, entendeu? Já te deu tudo, todas as bênçãos celestiais, todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, como diz a Bíblia. Então, quando a gente sabe que as bênçãos materiais que está na Bíblia é para Israel e as bênçãos celestiais que está na Bíblia é para a igreja. Não tem nenhuma promessa material para a igreja. E ponto final. Ah, não tem. Não tem promessas materiais para a igreja. A igreja é um povo celestial. Entenda que aqui é passageiro, a gente vai viver uma vida boa aqui, dando um testemunho agradável a Deus, e somente isso. Esperando, aguardando que o Senhor nos recolha, ou a morte chegue, ou chegue ao arrebatamento, ou a gente, nossa vida se finde aqui. E isso é o Evangelho. É a pregação simples da palavra de Deus. É simplesmente você crer em Jesus Cristo como seu Salvador, você tem a vida eterna. Ponto. Não pode mais perder. É crer uma vez só. E igual muitas vezes falam que nas igrejas, tem que ir na igreja ouvir o evangelho, você tem que ir na igreja para se salvar. Mentira. Porque você escuta o evangelho em qualquer lugar. A igreja não é um lugar de pregar o evangelho. Se bem que aquela reunião formada ali não é igreja. A igreja são os salvos, a reunião entre os salvos a Deus para louvar ele. É a igreja. E tem membros da igreja nas denominações, tem membros da igreja que estão congregados certo, que é somente o nome do Senhor, tem membros da igreja que não estão congregados em lugar nenhum. Observa, quando você crê em Cristo Jesus, você vira filho de Deus, você automaticamente já é membro da igreja. Você crê em Jesus como seu Salvador, você é membro da igreja. Acabou. A igreja não é um segundo, eu tenho que me filiar a alguma igreja. Não. Entenda, só existe uma igreja. Uma. Uma igreja. Qual o nome dela? Qual era o nome da igreja que Paulo ia? Qual o nome? Não tem, não sabe? Não. O nome é o nome de Cristo. A igreja, toda a igreja é congregada a Cristo. É congregada para Cristo. A igreja é uma só e não importa se o outro irmão está lá na China e eu aqui. Estamos congregados juntos. Entende isso? A igreja se congrega junto. Quando está dois, três ou mais reunidos ao nome do Senhor Jesus Cristo, ali está formada a igreja, ali o Senhor está presente. E assim em qualquer parte do mundo, em qualquer lugar. Não é um templo, não é aonde você vai, mas ao nome de quem você está congregado. Entendeu? Até que Deus tenha me dado. Vamos fazer muito rodeio para não ficar muito grande o vídeo. Mas Deus abençoe e espero que todos venham a crer logo, bem em breve.
e quanto mais rápido possível, se possível agora, de imediato, porque o tempo é curto, e que Deus tome todos vocês nas mãos dele. Amém.